Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui, professor Deison, na área, estando com vocês, tá? Nesse momento que é muito importante que a gente fazer a busca da jornada, tá? Para o objetivo, né, da aprovação do Enem ou qualquer outro objetivo que você meça, mas que precisa das questões de estilo Enem, né? Vestibulares, concurso, enfim. Mas o nosso foco é Enem. Bom, claro que é importante relembrar que para toda caminhada que você vai fazer para o Enem, você tem que, claro, treinar, exercitar, claro, exaustivamente, e isso vai fazer com que, claro, você conquiste uma habilidade que lhe permitirá a sua aprovação e, claro, a sua vaga na universidade. Então, assim, é importante relembrar que o esforço agora, tá, é a semente que você vai colher, tá, e que mais na frente você vai colher os seus frutos, tá? Então, a semente você vai plantar agora e você vai colher os frutos posteriormente. Então, vamos plantar a nossa sementinha hoje. Eu espero poder ajudar vocês nessa jornada. E, claro, a gente hoje vai resolver algumas questões, claro, de diferentes assuntos. Claro que a primeira questão agora, que daqui a pouco eu vou falar, é respectivo ao assunto da aula passada. Então, quem quiser também se aprofundar, assistir a aula anterior. Tem um detalhe, não esqueçam, tá, de curtir lá, tá, a nossa página lá, nosso canal, tá, no Enem BR, tá. É importante que vocês participem, né, compartilhem, curtam, tá, para a gente sempre estar fazendo esse trabalho de qualidade, que é o objetivo de nós todos, claro, e que vocês possam tirar o maior proveito disso. Então, vamos começar. Então, vamos lá para a primeira questão. Tá? Primeira questão, aqui nós temos sobre o assunto sucessão ecológica. Tá? Então, bom, a primeira questão seria o seguinte, a gente já falou na aula passada sobre sucessão ecológica. Quando a gente fala de sucessão ecológica, a gente fala de eventos graduais, né, que vão fazer modificações no ecossistema, ou seja, no ambiente, e que esses eventos, claro, começam desde a instalação dos primeiros seres vivos, até chegar àqueles que vão se estabilizar no ambiente, onde vão gerar um equilíbrio ecológico. Tá? Então, nessa forma, nós temos duas possibilidades. No caso, a sucessão primária, que é aquela que, desde quando o ambiente surgiu, ela veio, se instalou e equilibrou o ambiente. E a sucessão secundária, que são aquelas sucessões que vêm, por exemplo, após a primária e que geralmente ela se instala após, por exemplo, a primeira devastação daquele ambiente. Então, por exemplo, como a gente tem, por exemplo, um terreno baldio que foi tocado fogo, então aquele ambiente já tinha uma mata anterior, já tinha uma mata antecedente, então as próximas matas, os próximos seres vivos a instalando nesse local, nós dizemos que já faz parte de um processo que nós chamamos de sucessão secundária. E relembrando algumas informações sobre sucessão. Tá? Lembramos que nós temos 3 fases, tá? A primeira fase é a fase de início, né? A fase pioneira, a fase chamada ecese, tá? Então, essa fase é a fase inicial, onde os primeiros seres vivos, ou seja, chamados de organismos pioneiros, eles começam a se instalar. Mas lembrando, essa região estava devastada, não tinha recursos, não tinha vegetal, quase não tem nutrientes, a água não consegue infiltrar, então as condições são mínimas. Então, somente os seres vivos que porventura não tenham tamanhas exigências é que poderão se instalar lá, tipo as gramíneas, tá, alguns micro-organismos, tá, alguns insetos, enfim. A segunda fase é a fase que nós chamamos fase de série, porque ela pode ser várias, né? Série ou séries, que seriam um estágio secundário. Então, a partir daí, a partir da questão da instalação dos primeiros seres vivos, no caso da fase de ecese, eles trarão condições, ou seja, umidade de água, acúmulo de matéria orgânica no ambiente, e isso vai atrair outros animais, plantas e seres vivos em geral. Ou seja, seria a questão de uma intermediação para que novos seres vivos pudessem chegar. Então, nesse caso, começa a aparecer, por exemplo, arbustos, né, roedores, enfim, animais de médio porte ou plantas de médio porte que vão se instalar a partir dos organismos pioneiros. E, por fim, nós temos a fase de clímax. Tá?
A fase de clímax, esta é a fase, vamos dizer assim, final, onde deverá conter uma instalação da maior microbiota possível, da maior fauna, da maior flora, ou seja, um grande número de seres vivos compondo uma grande biodiversidade. Essa biodiversidade, é claro que ela vai produzir muito, principalmente quando se trata dos organismos autótrofos, né? Mas também ela vai consumir bastante. Então, vai ter um nível muito alto de produção e consumo de recursos do ambiente. Nisso, gera um equilíbrio ecológico, né, dentro do meio. Então, seria as 3 fases de clímax. Então, a gente vai ver agora a questão para a gente poder fazer analisar, tá? Vamos lá. Vocês podem ver aí, tá, que ele vai falar de uma ilustração, tá, que representa exatamente os estágios que a gente acabou de falar sobre sucessão ecológica, né? Onde ele fala que foi submetido a uma extração de areia pelo método de cavas, situado no terreno da Várzea da Paraíba do Sul. Então, se vocês olharem a imagem, nós temos aí o estágio 1, praticamente quase não tem plantas, né? Só tem algumas gramíneas, pouco se tem seres vivos, enfim. Aí, quando você passa para o estágio 2, o estágio 2 já mostra algumas plantas já de porte um pouco maior, alguma outra vegetação, e claro, aí também vai estar presente roedores, entre outros animais pequenos. Na sequência, nós temos o estágio 3. O estágio 3 mostra aí plantas já de maior porte, árvores, né, grandes, vai ter outros animais, enfim. Seria o estágio do clímax. Então, primeiro estágio é o estágio de ecese, segundo estágio de série, terceiro estágio, o estágio de clímax. Vamos ver as alternativas aqui da questão para a gente poder analisar, né? Os algarismos romanos representam os estágios de sucessão ecológica no local. Pode-se considerar como afirmativa correta. Lembrando que o 1 é o estágio de ecese, o 2 é o estágio de séries, ou estágio intermediário, e o 3 é o estágio de clímax. Vamos lá, uma por uma, tá? Só um detalhe, é importante a gente analisar todas para ter certeza de marcar a correta. Letra A. No estágio 1, a biomassa, a diversidade das espécies, o aproveitamento de energia e a estabilidade são superiores aos estágios 2 e 3. Bom, como a gente viu, o estágio 1, ele é um estágio inicial, onde não vai ter essa grande diversidade, esse grande aproveitamento de energia, porque é o estágio onde tudo vai começar. Então, a gente já sabe que foi invertido, aí está falso. O próximo item, item B. Nos estágios 2 e 3, a energia que entra na comunidade é apenas parcialmente aproveitada. A produção da biomassa e a estabilidade da comunidade são inferiores ao estágio 1. A gente viu que quando a gente fala do estágio 2 e do estágio 3, consequentemente, nós temos cada vez mais uma estabilidade, uma produção de biomassa muito maior do que possui o estágio 1, que seria o estágio de início. Então, nesse caso, também, esse item é inválido. Vamos analisar o item C. O estágio 2, por apresentar uma maior diversidade de espécies, ser mais eficiente energeticamente e ter uma constância de produção de biomassa, é denominado de comunidade clímax. Bom, a gente viu que o estágio 2 é o estágio intermediário, que corresponde ao estágio de séries. Então, claro que a gente não pode esperar que aí tenha maior diversidade de espécies, porque ainda está para instalar, porque o ambiente não se equilibrou, ou seja, não chegou ao seu estágio de equilíbrio maior, que seria o estágio clímax. Então, também está inválido. Item D. No estágio 3, a produção da biomassa, a diversidade das espécies, o aproveitamento de energia das comunidades são superiores ao estágio 1 e 2. Olha aí, pessoal, coincide exatamente as características que enquadram o estágio de clímax. Então, essa é a nossa resposta. Mas vamos ter certeza e analisar o item E, tá? No estágio 1 e 2, a biomassa, a estabilidade, a diversidade das espécies e o aproveitamento de energia que entra nessas comunidades são superiores ao estágio 3. Ou seja, novamente, ele inverteu aí, informando que o estágio 1 e 2 tem maior componentes tal, de inclusão do ecossistema mais do que o estágio 3. E, novamente, é um item correto. Então, confirmando aqui, nós temos a resposta item D como item correta, tá?